Espera em Deus, porque você ainda vai louvar o nome do Senhor. Então, eu tenho uma coisa para contar para vocês aqui que eu creio que vai entrar no seu coração e você vai entender. Então, muitas vezes a gente está esperando algo acontecer, né? Uma promessa, alguma coisa. Por exemplo, comigo. Eu estava morando numa casa e eu já tinha recebido a palavra de que aquela casa era pequena demais para nós, até aquela cidade. E então, né? Eu pensei, tá, então, se eu tenho que sair, o próximo passo que eu tenho que tomar eu já sei. Nessa caminhada com Deus, o meu próximo passo é sair da casa que eu estava morando. E então eu comecei a procurar, né? Comecei a procurar casa para alugar de toda forma e não achava. Até em outras cidades eu procurei. Porque daí eu pensei, tá, Deus quer que eu saia daqui, mas para onde, né, que eu vou? Comecei a procurar e todo lugar que eu ia alguma coisa dava errado e eu não conseguia alugar aquela casa. Então, depois de 8 meses que eu já estava naquela casa, que eu sabia que eu tinha que sair de lá, eu tive uma ideia. Eu vou sentar aqui. Eu tive uma ideia de fazer um propósito com Deus. Então, esse propósito era orar 2 vezes por dia durante um mês, para que Deus liberasse a casa nova. E então lá estava eu orando todos os dias, 2 vezes por dia. E eu até anotei no papel, eu tenho anotado ali, tá guardado. E eu orei do dia 22 do 4 até o dia 22 do 5. E eu escrevi lá, para liberar a casa nova. Então, no meio desse propósito, eu lá, guerreando, né, pra orar todo dia. E um dia ou dois eu acabei falhando. E, se eu não me engano, foi no meio desse propósito, eu fui fazer uma oração e eu falei: Senhor, se tu pudesse vir aqui agora e me falar uma coisa, assim, você falar pra mim, nesse momento que eu estou, no momento que eu estou passando, no que está acontecendo comigo, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor diria pra mim? Então, eu fui lá nessa oração e falei: Senhor, depois eu vou pegar e vou ler a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia e aonde ela abrir é que o Senhor quer falar comigo. Daí, então fui lá e abri a Bíblia. Daí, bem na parte que eu abri a Bíblia, foi no Salmo 42. E nesse Salmo 42 está escrito assim: Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, eu peguei aquela palavra e pensei: nossa, isso é pra mim. E comecei, né? Então, essa é a palavra que eu tenho para trazer hoje: Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o que que significa essa palavra? Significa que você tem que esperar nele, pois ainda você vai louvar ele. Você ainda vai conseguir aquilo que você está tanto buscando e você vai dizer glória a Deus, glória a Deus. Então, é, foi se passando os tempos, né? E eu com isso na cabeça: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Eu peguei e continuei, né, firme. Chegou no dia 21 do 5, né, que era quando um dia antes de acabar meu propósito, eu já estava muito cansado de esperar, eu estava muito agoniado, sabe? E eu acabei falhando. Então essa é o que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que cuidar para não falhar, sabe? Persistir até o último. E olha só, no dia 21 eu já tinha até acabado, esquecido do meu propósito. Eu já tinha desistido, eu deitei na cama e pensei: meu, não tem mais o que eu faço, eu fiz tudo que eu pude. E eu acabei até brigando com a minha esposa e acabei até saindo da minha casa, fui para casa da minha mãe. No dia 21, daí no dia 22, no dia seguinte, a minha irmã me manda mensagem, dizendo assim: oi, Oda, tu quer vir alugar minha casa porque eu tô indo para outra casa? Então, olha só, né? Se eu tivesse esperado um dia faltou para a promessa acontecer e eu falhei. Mas mesmo assim, né? Deus viu o meu esforço, eu creio e tá tudo certo, né? Agora a gente já tá nessa casa, né? Que eu falei, que é em outra cidade. E a gente veio pra cá, sabe, na fé de Deus mesmo, confiando em Deus e viemos, sabe, mudamos de cidade. Eu morei minha vida toda na outra cidade, mas sabe, quando é Deus que faz as coisas, a gente fica sem medo, a gente vai e faz o que tem que ser feito. Então, fica a dica, né? Deus tem uma palavra para você aqui: espera nele, porque você ainda vai louvar, ainda você vai chegar lá e vai falar: glória a Deus, eu consegui, glória a Deus, aconteceu. Só que você tem que tomar um cuidado apenas, um cuidado que é não falhar, como eu falei. Olha só, às vezes faltava um dia só para acontecer e eu falhei, sabe, um dia. Eu segurei por tanto tempo, chegou no último dia eu falhei. E olha só como Deus faz as coisas, né? A gente sabe que é Deus mesmo, né, que tá fazendo, porque no dia 22 exatamente eu recebi a mensagem, né, para vir para casa nova, sabe?
E é isso, né, a palavra que eu tenho para trazer para você hoje. Então, confia, sabe, que o Senhor vai fazer, sabe? Ele é um Deus realmente vivo que sempre cuida da gente nos mínimos detalhes. E, e acontece, né? Ele vai fazer, sabe, na tua vida, pode ter certeza. Então, até o próximo vídeo e valeu.